Você foi expulso lá da igreja que você frequentava, É. da Maranata de Vitória, né, aqui em Brasília, aquela mesma que me processou, Sim. e que o pessoal está preso lá na cadeia, lá em Vitória, no Espírito Santo. Você saiu de lá porque você disse exatamente isso numa reunião de jovens. congresso, de jovens, reunião nacional. Eu não saí não, eles me expulsaram. Te expulsaram. Você Eu chegou e não disse, saí. olha gente, o que você disse? Eu disse, como está escrito lá, quem não ama o Senhor Jesus seja anátema, Maranata, que se nós amarmos a Maranata mais do que a Jesus Cristo, nós não somos Maranata, nós somos anátema. Que Claro. só seremos Maranata o dia que nós amarmos a Jesus Cristo mais do que a própria Maranata. Claro. Aí mandaram eu voltar atrás, eu não podia voltar. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Uma irmã, nos comentários, pediu, falou assim, olha, conta aí como é que foi a história do Fonseca, né, aqui em Brasília, do Eu Te Amo Jesus. Irmã, olha só, a coisa foi muito simples. Eu estava presente nesse dia, tá? Como pastor, estava presente, estava sentado bem ali na frente, bem pertinho ali do púlpito. Então, o que acontece? O pastor Fonseca, dando a sua aula normal, entendeu? O pastor Fonseca, ele era um homem e ele gostava muito de falar sobre o evangelho de Jesus. Então, ele já era um pouquinho diferenciado realmente, né? Porque falar de Jesus, sobre Jesus, já era uma coisa muito comum na Igreja Maranata. E nós estávamos, naquele exato momento, partindo ali, daquele momento em diante, para uma nova direção na Igreja Maranata aqui em Brasília. Por quê? Porque houve uma mudança abrupta aqui. Todos os coordenadores, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas todos os coordenadores foram mudados, foram tirados. E entrou um grupo novo de pessoas. E nesse grupo novo de pessoas que vieram, inclusive alguns vieram de fora, como foi o pastor Pedrosa, como foi o pastor Fonseca, eles nem eram de Brasília, parece que eles foram enviados para cá, né, ou vieram para cá, e Gedeuti resolveu fazer uma mudança radical aqui. Então todas aquelas pessoas que já tradicionalmente comandavam a Igreja Maranata aqui em Brasília, eles foram afastados e assim... Eu não sei se foi uma ordem de Gedeuti, provavelmente, eu não sei como foi. Mas os pastores que assumiram no lugar daqueles antigos coordenadores, que eram as pessoas que estavam ali mandando e desmandando, que eram os principais aqui em Brasília, esses pastores eles foram enviados para igrejas de periferia e eles estavam acostumados a comandar não só o grupo todo, mas estar como pastor das principais igrejas, as mais ricas, as mais frequentadas, as melhores, vamos dizer assim, de Brasília. Não igrejas de periferia. Então aconteceu, por exemplo, que o Fábio, que hoje é o pastor desse Instituto Bíblico, aí, ele é o diretor desse Instituto Bíblico, ele estava aqui, ele fazia parte desse grupo que mandava e desmandava, né, juntamente com o querido pastor Otávio, uma pessoa muito boa, pastor Otávio e outros que estavam aqui já bem instalados, mandando, né? Então, por exemplo, eu tive até uma experiência muito próxima. E o que aconteceu? Os pastores, esses que estavam comandando, eles foram enviados para as periferias. E o pastor Fábio, esse que eu estou falando para vocês, que é do Instituto Bíblico, diretor do Instituto Bíblico, ele foi mandado, sabe para onde? Para a igreja de periferia que eu era o pastor. Então, para poder colocar o Fábio lá, nessa igreja, que era a igreja do setor de mansões de Sobradinho, que eu morava em Sobradinho, e tinha esse setor de mansões de Sobradinho, que ficava ali numa região próxima. Então, como o Fábio... Mas é periferia. Como o Fábio... Eles tinham que mandar o Fábio para algum lugar, porque eles trouxeram pastores de fora para assumir a coordenação. Como o Fábio... tinha que ser mandado para alguma periferia, aí eles mandaram lá para onde eu estava. E aí o que aconteceu? Tiveram que, lógico, né, me tirar dali. Aí o que acontece? Foram lá e me comunicaram, agora você vai ser só da igreja lá do Grande Colorado, né? Eu tinha mais de uma igreja, e a igreja aqui, que era a principal, que eu estava, né, como pastor, que seria do setor de mansões, agora vai ser o pastor Fábio. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Para que vocês entendam o seguinte...
Esse grupo que foi tirado não ficou satisfeito, não é? Inclusive houve resistência e tal. Agora essas coisas ficam todas muito, né, bem protegidas para que ninguém tome conhecimento. Mas a briga ali estava grande, tá certo? Aí o que aconteceu? Esse grupo que saiu não estava satisfeito e eles queriam derrubar o grupo que entrou. Queriam derrubar, para quê? Para retomar o poder, entenderam? Aí o que aconteceu? Teve este seminário de jovens. O pastor Fonseca era um pastor que chegou, veio de fora e passou a ser um coordenador aqui em Brasília. Eu não sei se era da região aqui da Asa Norte, englobando Sobradinho, não sei, mas ele era um coordenador. Foi então que eu o conheci. E de cara, eu já gostei muito dele. O modo dele falar, o modo atencioso dele, a mensagem dele. Então, já gostei muito dele. E não só eu, acho que muita gente gostou muito dele e isso deve ter gerado muitos ciúmes também naquela turma que tem um perfil mais militar, vamos dizer assim, tá certo? Mais militar, mais negócio de dar ordem, nada de negócio de tratar as pessoas com muito amor e carinho, não. É mais faça, sim, o Senhor mandou, o Senhor revelou, obedeça, e aquele negócio assim. Aí o que acontece? Então, provavelmente ali ninguém estava satisfeito com o pastor Fonseca aqui em Brasília, tá certo? Houve essa reunião de jovens. Nessa reunião de jovens, a mensagem foi excelente. Por quê? Porque a mensagem, ela deixava Jesus no centro. Tanto foi que ao final da mensagem, o pastor Fonseca, ele assim, incentivou os jovens que quisessem, nada obrigado, a que eles pudessem declarar o amor deles por Jesus. Irmãos, qual é o pecado disso? Nenhum. Certamente nenhum pecado. Só que ninguém imaginava que em uma igreja como aqui de Brasília, tão formatada, tão legalista, que depois que o pastor Fonseca pregasse, fosse haver uma efusão tamanha dos jovens declarando que amavam Jesus. Então, quer dizer, não foi uma coisa assim discreta. Os jovens, parece que eles estavam assim reprimidos demais. A mensagem tocou profundamente no coração deles e eles abriram a boca e começaram a declarar: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. E foi isso. E aí o que acontece? O grupo que tinha sido destituído achou que aquela seria a grande oportunidade deles derrubarem os pastores que haviam sido enviados para assumir o lugar deles. Tinham a gravação do seminário, correram para levar isso para onde? Lá para Gedeuti. Chegando lá para Gedeuti viu apenas aquele trecho e achou que aquilo era coisa de movimento. Imagine as pessoas dizendo: eu te amo, Jesus. Coisa de movimento. Aquilo era totalmente inadmissível. Você pensar que as pessoas estão ali dizendo: eu te amo, Jesus. Hoje você vê o que acontece? As pessoas fazendo brincadeiras no Manaim, e tal, atividades, gincanas, enfim, irmãos, você sabe, você que é da Maranata sabe que isso aí, naquele tempo, era impensável. Então, o eu te amo, Jesus foi considerado, então, uma coisa de movimento. Movimento é coisa de pentecostais como assembleianos. Inadmissível na Maranata, tá certo? Nenhuma demonstração de amor por Jesus não seria aceita assim com facilidade. Então foi isso que aconteceu. Eu estive, então, a partir daí, aí logo em seguida fizeram uma reunião. Eu estava na reunião de pastores e foi uma cena assim horrível. E eu vou dizer, foi horrível, mas foi importante para mim. Porque a partir daquele dia eu falei: eles nunca vão fazer isso comigo. Nunca vão fazer isso comigo. Primeiro, injustiça e segundo, humilhação desnecessária. O pastor Fonseca sentado no canto da sala na frente de todos, com a cabeça baixa o tempo inteirinho, só cabeça baixa assim. E o pessoal
batendo, 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 batendo. Irmãos, isso durou muito tempo. Eu não sei dizer quanto tempo, mas foi muito tempo. O Fonseca ali de cabeça baixa ali, o povo batendo, e ele quietinho, ele não se defendeu, né? Mas nem precisava. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, um tiquititico só de bom senso, ia ver que aquilo era um absurdo. Um absurdo. Primeiro, uma injustiça tremenda, uma punição desproporcional, uma humilhação desnecessária de um homem de Deus, um homem bom, um homem que não feriu ninguém. Ele não foi ele que veio cavar a função aqui em Brasília, foi o próprio presbitério que colocou ele aqui. Então, ele nunca maltratou absolutamente ninguém, nunca desrespeitou absolutamente ninguém. Ele era um homem de um coração muito bom, diferente, inclusive. E ele passou aquela reunião inteirinha apanhando. Mas eles não se deram por satisfeitos. Eles fizeram um outro Manaim. E neste outro Manaim, pastores foram lá para frente e bateram, e bateram, e bateram, e bateram, e bateram, e bateram. E depois disso ainda pegaram o pastor Olímpio também, mais à frente. Porque, irmãos, depois desse fato, tem coisas que são, vamos dizer assim, a gota d'água. Entenderam? Por mais que as coisas estivessem ruins e a gente estivesse percebendo que, olha, parece que isso aqui não é bíblico, isso aqui não está certo, isso aqui está com características de seita, mas você sempre fica com aquele medo de estar errado, não fica? Poxa, mas será que eu não, o problema não está em mim? Será que não sou eu que estou vendo coisa demais? Mas aí chega uma hora que Deus diz assim, olha, eu vou deixar bem claro para você não ter mais dúvida. E para mim, aquele evento que aconteceu, o que eles fizeram com o pastor Fonseca, depois o que eles fizeram com o pastor Olímpio, eu falei, comigo não vão fazer não. Tanto é que na minha carta de desligamento, eu já deixei isso registrado. Falei assim, olha, não aceito desrespeito, porque eu não desrespeito ninguém. Não aceito nenhum tipo de movimento para tentar assassinar a minha reputação. Mesmo, e deixei avisado. Falei assim, não vou aceitar calado. E de fato não aceitei. Eu comecei a escutar, olha, estão falando isso, estão falando aquilo de você, estão dizendo que você roubou dízimo, olha, estão dizendo que você adulterou. Eram as mensagens melhores que eles tinham para poder desqualificar alguém que saiu da obra, porque ninguém, irmãos, naquele meu tempo, ninguém saía da igreja Maranata, muito menos pastor, né? Assim, eles saíam porque eles eram muitas vezes disciplinados, não porque, olha, não quero mais, para mim não dá mais, eu não vou ficar nisso aqui não. Então, o que acontece? O que eles iam falar a meu respeito? Né? Como eles não tinham nada para falar, aí começaram a inventar. Aí eu ficava sabendo, ó, lá no Rio de Janeiro, no seminário lá no Rio de Janeiro, falaram que adultério, falaram de roubo de dízimos, e eu tinha falado, olha, eu não vou aceitar. Foi aí que eu fiz o meu testemunho. Eu escrevi o meu testemunho, criei o blog e coloquei meu testemunho. Eu comecei a responder cartas por e-mail também. Era isso os comentários que eu queria fazer com vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.